Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira para a gente tirar dúvidas sobre cães, falar sobre cães, ouvir sobre cães, entender melhor sobre cães, melhorar a qualidade de vida dos cães e automaticamente as nossas. Eu sempre digo que a melhor forma de você começar a fazer alguma coisa com um cão é quando você gosta daquilo que você está fazendo. A partir do momento que você gosta daquilo, que você vê resultado, que você entende, que você consegue fazer, automaticamente isso faz bem para você. E aí você vai querendo fazer mais, você vai buscando novas alternativas, vai tentando modificar, melhorar, automaticamente a qualidade de vida do cão e a sua vão melhorar demais. É muito comum, e quando eu digo comum não pode ser considerado normal, que as pessoas tentem fazer coisas muito difíceis com os cães. E quando eu digo difíceis, não necessariamente é uma coisa difícil na ótica humana. Muito pelo contrário, se a pessoa propõe alguma coisa para o cão, é porque ela acredita que o cão tem condições de fazer aquilo. Só que se o cão não consegue realizar, a pessoa precisa modificar aquilo, precisa melhorar ou adaptar aquilo para aquele cão. E isso automaticamente vira um empecilho para a família, porque ela começa a não ter prazer em realizar as coisas, porque ela não vê resultado, ela não consegue atingir os objetivos, ela não tem prazer em fazer aquilo porque é uma coisa difícil, que ela não consegue, que dá trabalho, que é muito complicado fazer. Então é importante que a gente entenda que quanto mais a gente converse sobre cães, entende sobre cães, vai buscar informações sempre de fontes variadas, não é para ficar em uma só. O meu objetivo aqui não é que você faça e siga tudo aquilo que eu te digo, é para que você tenha mais uma alternativa. Essa é a grande graça, a grande magia de você ter um cão. É você entender que existe um jeito melhor. É você fazer do seu jeito, você adaptar para a sua realidade, para aquilo que você consegue, para aquilo que seu cão consegue, para aquilo que faz sentido para a rotina de vocês. Essa é a grande qualidade. E é para isso que eu estou aqui. Tanto que eu nem vou ficar te dando milhares de opções ou a única opção. Eu vou te falar o que você precisa fazer, como você precisa olhar essa situação, qual é a forma que a sua consciência precisa entender o relacionamento com os cães, a forma de cuidar, a forma de ensinar. É isso que eu preciso que você entenda, é isso que eu quero que você entenda. Do mesmo jeito que para mim mudou a famosa chavinha, a hora que minha consciência mudou, que eu entendi como era a comunicação, o que precisava ser feito, quais eram os níveis que eu precisava atingir de cada cão, entender que cada cão é único, que cada cão tem as suas particularidades. Isso fez com que a minha vida com os cães mudasse completamente. E isso foi só depois que eu comecei a trabalhar com cães. Então eu entendo que quem tem um cão em casa, só simplesmente por ter um cão, quando eu digo simplesmente é porque não vai ser uma pessoa profissional que entende 100% todos os detalhes e as nuances de comportamentos. Quando você tem esse cão em casa, é muito comum que você tenha dificuldade em algumas coisas, que a sua vida mantenha ainda aquele padrão de quando você foi apresentado para cães, de quando você já teve, de quando antigamente você já teve contato com cães. É muito comum. Então, como a minha vida mudou, eu também quero que a das pessoas mudem o relacionamento com os cães, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos cães, sem dúvida nenhuma. E aí podemos sim nos considerar as pessoas melhores amigas dos cães. A partir do momento que nós somos as pessoas melhores amigas dos cães, a gente busca sempre o melhor, sempre o que tem de melhor para oferecer para aquele cão, para aquele indivíduo, especificamente para ele. Uma ótima noite para todos. Enquanto eu vou dando os meus boa noites aqui para a galera, eu vou falar algumas situações que tem a ver com a live de hoje. Boa noite aí, Marcão, primeira vez não, fazia um tempo que ele não aparecia aqui, seja sempre bem-vindo aí, bom ter você com a gente, Dona Elizabeth, Dona Eloá, Elizabeth, tem mais alguém aí? Quem quiser mandar oizinho, manda, mas sintam-se abraçados à distância aí por essa live para a gente poder participar junto e podem dar as opiniões de vocês. Eu quero falar uma coisa, a live de hoje e todas as lives que eu trago, elas tendem a trazer situações atuais. Por que eu falo tendem? Porque são coisas que eu vejo atualmente, que eu tenho contato, que eu recebo informações, e aí eu acredito que isso são coisas que ainda existem na nossa sociedade, sejam elas boas ou ruins, e que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa discutir sobre isso, entender melhor, ver se a gente pode melhorar isso, e sempre há essa possibilidade, e a live de hoje não é diferente. E eu quero falar uma situação de quando eu comecei a trabalhar com cães. Quando a gente começa a trabalhar com cães, entender comportamentos e a forma de modificar comportamentos ou apresentar novos comportamentos, novos comandos
para o cão. E quando eu digo comandos, são aquelas coisas que você diz para o cão através de um gesto, através de uma comunicação verbal, visual, gestual, e ele pega e entende o que você quer dizer com ele. A partir desse momento eu percebi, e eu fui inserido nesse mundo, entendendo que a gente precisava organizar esse treino, organizar esse exercício, essa atividade com o cão, como ela deveria começar, o que deveria existir durante esse ensinamento, durante esse aprendizado, durante esse exercício, como ele deveria terminar. Então precisava e precisa, na verdade, existir essa organização. E lógico que a pessoa que é profissional, que vai trabalhar com comportamentos de cães, não só com comportamentos, pessoas que são veterinárias, que trabalham com banho e tosa, com passeios, com agility, que trabalham com faro, com cães de guarda, enfim, com cães de assistência, tudo isso precisa existir um planejamento, uma organização para que você consiga passar a informação para o cão, para que ele consiga efetivamente aprender, para que ele consiga aplicar, tomar decisões sozinhos. E isso é algo que a gente precisa fazer. É a nossa responsabilidade enquanto pessoas melhores amigas dos cães, que trazemos eles para viver dentro da nossa sociedade, da nossa vida humana, que tem mais humanos do que cães, a gente precisa organizar. Como que a gente vai apresentar? Quais os passos que a gente vai seguir? A partir daí tudo fica muito mais fácil, muito mais claro quando você consegue entender que existe esse processo e esse processo precisa ser respeitado. Que você não precisa ensinar uma coisa muito difícil ou chegar lá no topo logo de primeira, que é muito mais importante todo o processo que você faz com o cão. Você vai entender que os pequenos passos que você dá já ajudam o cão em outras situações. E talvez você nem precise chegar naquele objetivo que você queria. Você vai ver que uma coisa muito mais simples resolveu o problema do seu cão, deu habilidades para ele, deu condições para que ele pudesse lidar com os desconfortos, com os estímulos, com as situações e os contextos do dia a dia. Então é para isso que eu sempre falo que a gente precisa organizar as coisas que a gente vai apresentar para os cães para garantir que seja algo de qualidade, seja bom para o cão, seja prazeroso para ele e para você também. E a live de hoje é Dá para fazer tudo. Essa é a live de hoje. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas organizações, sobre essas prioridades, o que eu faço, o que eu não faço. Uma ótima noite a todos. Primeira coisa que eu vou colocar aqui depois, que agora é efetivamente a nossa live, vou colocar a pergunta de hoje, para que vocês possam dar a opinião de vocês aí ao vivo. De preferência, deixar a sua resposta na interrogação aqui de baixo, ou nos comentários, pode ser. É que nos comentários, às vezes, pode ser que eu não veja. Mas fique à vontade para dar a sua opinião, a sua resposta sobre isso. A pergunta de hoje é: qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo? O que você vai priorizar fazer com o cão quando você tem pouco tempo? Quando eu digo pouco tempo, não necessariamente porque você não está em casa o tempo todo, mas porque você tem outras coisas para fazer. E o cão precisa ser inserido em algum momento ali. E se você tem pouco tempo, o que você vai priorizar? O que você vai fazer? É sobre isso que a gente vai falar. Deem a opinião de vocês, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu vejo as opiniões, a gente discute sobre isso de uma forma mais ampla, mais abrangente, mais técnica. Enquanto isso, eu vou colocar as perguntas de hoje para poder seguir aqui o nosso tema. Precisa se organizar para ter um cão? E aqui a gente vai falar antes de ter um cão. Aqui eu já não estou falando daquilo que você vai ensinar para o cão, daquilo dos comportamentos que você vai ensinar, da rotina que você vai apresentar. Eu preciso saber, e você também precisa saber, se você tem que se organizar antes de ter um cão. E a coisa mais importante que a gente precisaria saber, que todas as pessoas que têm cães, que querem ter cães, ou que nem imaginam ter cães, é se organizar antes. É se preparar antes. E quando eu digo se preparar antes, é você entender quais as necessidades que esse cão vai ter. O que você precisa ensinar, o que você precisa oferecer para garantir que esse cão consiga ter uma vida de qualidade, que ele consiga ter um desenvolvimento cognitivo, social, físico, uma nutrição muito boa, para que ele tenha uma expectativa de vida e uma longevidade maior. O que a gente precisa saber para quando chegar a hora você ter uma base sólida ali? É óbvio, acho que é até meio... É óbvio. É muito óbvio que isso não é uma garantia 100% de que você irá conseguir ajudar o cão em todas as situações específicas daquele cão. Não necessariamente, mas aquilo vai te direcionar. O que você precisa fazer, para onde você tem que seguir. Você vai saber como conduzir essa situação.
E aí, óbvio, pode ser que você tenha uma dificuldade maior, uma dificuldade menor, mas lembra do que eu falei no começo. Quando você traça um processo com o cão para ensinar alguma coisa, para melhorar alguma coisa, até mesmo para corrigir alguma coisa que de repente você deixou passar e aí precisou remediar, quando você começa esse processo, a partir do momento que ele se inicia, isso já vai trazendo resultados para o cão. E provavelmente você vai ver uma mudança muito grande antes mesmo de você chegar no objetivo final que você planejou. Só que agora, como a gente está falando de uma organização antes, você precisa estar planejado para isso. Porque a partir do momento que o cão chega na sua casa, o seu primeiro contato com o cão, aonde você encontrar ele, aonde você for pegar ele, precisa ser algo que seja respeitoso, prazeroso, que seja uma experiência positiva, que ele veja em você alguém que ele pode respeitar, alguém que ele pode confiar, alguém que respeita as comunicações, os limites, o espaço desse cão. Então, a partir desse momento, você só vai conseguir começar desse jeito se você se preparou antes, se você se organizou antes, se você trouxe as coisas que você precisaria para aquele cão antes mesmo de ter ele ali. Ou seja, uns brinquedos que você utilizaria com ele, a alimentação, qual seria o tipo de alimentação para você começar, o espaço onde você deixaria para ele, seja para ele dormir, para ele poder ir no banheiro, para ele poder brincar, tudo isso você precisa organizar antes, porque aí vai te dar uma garantia e uma tranquilidade para quando você se vê diante da situação, qualquer coisa que sair do controle, você já tem uma noção maior, porque o principal ou o básico, você já tinha organizado na sua cabeça. Uma das coisas que eu falo que é a mais difícil quando as pessoas já têm cão e precisam corrigir um comportamento que apareceu ou modificar esse comportamento, é porque a situação já está acontecendo. E quando a situação está acontecendo, você fica sem paciência, sem tempo, sem poder experimentar coisas, sem ter a chance de começar tudo de novo. Então é importante que desde o começo já seja o primeiro passo dado de uma forma certa, para que quando sair alguma coisa do ponto ou do que você esperava, você sabe aonde você precisa agir, o que você precisa modificar e adaptar para aquele cãozinho. Eu acho que essa é um dos grandes respeitos que a gente tem com os cães. Eu coloco aqui, ó, eu apontei aqui porque é o quadro meu que tem aqui atrás. E a frase que tem ali é: se preparar é o maior ato de amor que o seu cão pode receber. Isso eu estou falando exatamente do que eu falei agora. É a gente se preparar, se organizar para quando ele chegar, você ter o mínimo, o básico. E quem sabe até, quiçá, ter o máximo para poder oferecer para ele. Já ter todas as informações, saber o que fazer. Isso pode, isso é possível. Eu estou aqui para te mostrar que é possível você já chegar sabendo tudo o que precisa fazer. Vamos seguindo aqui, enquanto isso podem dar a opinião de vocês. Um pessoal já colocou aqui nos comentários, espero que eu não perca as respostas de vocês. Obrigado aí por ter dado as opiniões. Eu ia falar a mesma pergunta. Só os especialistas conseguem ensinar alguma coisa para o cão? Que bate um pouquinho com aquilo que eu estou falando aqui na live de hoje, que é dá para fazer tudo, e com aquela questão das pessoas desistirem ou nem tentarem fazer alguma coisa por acreditarem que precisa ser uma pessoa especialista em comportamento animal, em comunicação animal, para poder ensinar alguma coisa para o cão. Onde que está a armadilha aí com as pessoas? É porque elas querem ensinar o final. Elas já querem que o cão chegue no final sem passar pelo processo. Por exemplo, a pessoa quer que o cão aprenda a sentar em determinadas situações. Eu falo determinadas situações porque o cão senta. Normalmente os cães vão sentar, a não ser que ele tenha algum problema físico, que é menos provável e mais específico de cada cão, mas ele vai saber sentar. Só que você ensiná-lo a sentar em situações diferentes, em situações que o normal do cão não seria sentar, as pessoas já querem que o cão sente direto. E aí é um passo muito grande. É importante que a gente entenda e tenha essa prerrogativa de que o cão não vai sentar. A gente precisa entender que para ele o processo é devagar, é gradual. Então, primeiro de tudo, você não precisa ser especialista para ensinar um cão. Mesmo porque o cão está aprendendo o tempo inteiro. Muitas pessoas, inclusive, ensinam diversas coisas para o cão entende a rotina de casa sem a pessoa ter feito um trabalho específico para isso. É muito comum que os cães se comportem como a pessoa esperava, e aí eu não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Não estou dizendo que aquilo é a melhor coisa que pode acontecer para o cão. Porém, o cão atende essa expectativa da pessoa,
muitas vezes sem a pessoa saber como ela fez, ou ela até fazendo de uma forma que não era tão boa ou tão saudável para o cão, porém ela chegou num resultado. Então é possível sim, e sempre estaremos ensinando os cães. E o mais importante de tudo é que você assuma essa responsabilidade. As pessoas especialistas, elas podem vir e devem vir para te dar um auxílio, para te direcionar, para te mostrar o que é importante você fazer ou aonde pode estar a falha, ou o que pode estar precário nessa rotina desse cão, nessa comunicação ou nesse objetivo que você quer fazer. A pessoa pode te ajudar a organizar. Porém, é muito fácil ensinar coisas para os cães. A gente só precisa entender exatamente que precisa ser algo gradual, que a gente precisa começar pelo mais simples, valorizar esses pequenos passos. Quando a gente entende isso, a gente consegue fazer tudo. Dá para fazer tudo. Porque, como eu disse, vou repetir várias vezes hoje nessa live, que quando você traça um objetivo, na maioria das vezes, eu não vou falar 100% das vezes, que eu não sei qual é o objetivo que você traçou, mas o cão vai conseguir resolver muitas coisas durante o processo. Isso provavelmente vai melhorar a qualidade de vida dele e provavelmente vai modificar esses comportamentos que você queria modificar antes mesmo de você chegar no objetivo. Antes mesmo de você querer que o cão sente, vou voltar para essa situação. Você quer que o cão sente quando você abre a porta, para que ele não saia correndo, como é muito comum, não é normal, que os cães saiam de casa ou fujam de casa quando você abre a porta. Então você quer que o seu cão sente. Só que para isso acontecer, primeiro de tudo, o cão tem que ter uma socialização muito bem feita, o cão tem que conhecer muita coisa, o cão tem que ter autocontrole, que são os pequenos passos. O cão precisa simplesmente ficar parado quando você se aproxima da porta, você pessoa. São pequenos passos para depois você chegar lá. E pode ser que quando chegue nesse ponto, o cão nem precise sentar mais. Porque você já entendeu, e ele já entendeu, que ele não precisa se aproximar da porta, ou passar correndo, ou tentar passar por ali, tentar correr, tentar fugir. E aí você já atingiu o objetivo sem chegar no objetivo que você traçou. Porque o processo é que é mais importante. Então você não precisa ser especialista, muito pelo contrário, nós estamos ensinando o tempo todo o cão. O que a gente precisa é exigir menos dos nossos cães. Fazer pequenos passos para que ele possa ser valorizado em cada situação e queira cada vez mais participar. E melhor de tudo, veja em você aquela pessoa que valoriza os pequenos acertos, que valoriza os objetivos que o seu cão consegue atingir. A partir daí não tem o que você não conseguir ensinar para o seu cão. Então dá para fazer tudo. Esse é o nome da live de hoje e acho que é isso que eu quero dizer mesmo, que dá para fazer tudo. Sempre vai dar para fazer tudo, não importa o cão, não importa a sua rotina, não importa a idade, não importa o tamanho, não importa a sua capacidade, a sua habilidade, você sempre vai conseguir fazer tudo com o cão. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui sobre a pergunta de hoje, que é: qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo? O que você faz com o seu cão caso você tenha pouco tempo? Qual necessidade do cão é mais importante? Aí eu coloquei 3 situações, que seriam a necessidade física, a necessidade cognitiva e a necessidade social do cão. A gente está falando aqui de dar para fazer tudo. Só que eu coloquei 3 coisas que são bem específicas do cão e existem outras. Será que dá para fazer tudo? Então vamos entender de cada uma delas e qual que seria a necessidade mais importante. E aí falando da necessidade física. O que a gente precisa entender? Vou falar já logo de cara que todas essas necessidades, elas são importantes para o cão. Todas elas serão. Você precisa atender essas necessidades do cão. Agora vamos falar de necessidade física. É muito comum que as pessoas exagerem na necessidade física do cão. Elas queiram fazer muitas atividades com o cão, muitas brincadeiras, deixar o cão sempre ativo, porque é a única coisa que a gente conhece. É o que a gente consegue oferecer para o cão e é o que a gente consegue observar que o cão está realizando. Então, se você propõe para o cão ele correr atrás de alguma coisa, você vai ver ele fazendo. Isso é um objetivo que você traçou, que você consegue observar e você vai querer repetir. Então, é uma coisa fácil. E as orientações que a gente recebe, elas são baseadas em atividades físicas. Você acaba ouvindo as pessoas falando, precisa passear bastante com esse cão, precisa gastar bastante energia desse cão. É importante esse gasto energético, essa necessidade física do cão? Ela é importante, mas ela é importante para que você entenda que o cão possua mobilidade, uma mobilidade saudável,
que ele não tenha problemas de articulação, que ele não tenha problemas de respiração, ele consiga respirar bem, ele consiga se hidratar bem, ele consiga se movimentar bem, conhecer o próprio corpo. Isso é muito mais importante do que você exaurir e gastar a energia do cão. Você fazer com que o cão conheça a movimentação do corpo dele através de exercícios de propriocepção, onde o cão faz movimentos que normalmente ele não faria. O normal do cão é ele andar para frente, o lugar onde ele está vendo. Você fazer o cão girar, você fazer o cão passar por entre obstáculos, você fazer o cão dar ré, ele vai conhecer o corpo dele, ele vai ter um exercício físico e vai estar valorizando a mobilidade dele. Então todo dia precisa existir algum exercício onde você faça o seu cão ter mobilidade, ter movimentação. E não precisa ser nada exagerado, sempre dentro da capacidade, do limite daquele cão. Porém, ela é muito importante para a qualidade de vida do cão. Essa necessidade física precisa ser atendida especificamente desse cão. Para o quanto que aquele cão precisa, o quanto que ele consegue, o quanto que é bom para ele. Então, essa necessidade física é importante sim para o cão. E aí eu vou falar da necessidade cognitiva. Essa eu considero que é mais importante até do que a necessidade física. Por quê? O cão precisa pensar, ele precisa ter o cérebro ativo. Com o cérebro ativo, a qualidade de vida dele vai ser muito maior. Porque ele vai ser um cachorro muito menos ansioso, muito menos estressado. Vai ser um cão que consegue tomar decisões, ou seja, ele fica tranquilo, ele tem autocontrole, porque ele tem esse cérebro preparado para resolver situações. Quando eu falo de atender necessidades cognitivas, você precisa entender que você tem que colocar o seu cão para pensar. Você precisa propor desafios. E olha o que a gente está falando sempre. São pequenos desafios. Para que principalmente o seu cão consiga realizar. E você consiga valorizar esse pequeno passo. O cérebro é um músculo. Vamos imaginar um músculo que precisa ser estimulado. Para que ele se desenvolva bem, para que ele consiga cuidar do corpo, para que ele consiga ajudar o seu cão a ter uma vida mais saudável, para que ele possa viver melhor, para que ele possa ter uma alimentação melhor, para que ele possa se movimentar melhor, para que ele possa se divertir mais, para que ele possa descansar melhor. Então a gente precisa estimular esse cérebro. Só que esse estímulo, ele precisa ser feito de forma gradual, para garantir que o seu cão consiga fazer e queira sempre fazer. A partir do momento que ele consegue atingir um objetivo, por menor que seja, e esse é o nosso objetivo, garantir que os pequenos objetivos sejam valorizados. Esse cão vai começar a querer utilizar mais esse cérebro. E aí você consegue ampliar os desafios, ampliar as dificuldades, aumentar os estímulos, as distrações, aquilo que está em volta do ambiente para que o seu cão tenha mais foco. Quanto mais ele consegue trabalhar esse cérebro, melhor a qualidade de vida dele. E automaticamente ele estará também trabalhando fisicamente. Porque se ele consegue pensar, ele consegue se movimentar, ele consegue trabalhar o corpo, ele vai precisar se movimentar para resolver alguma situação, para ter acesso a alguma coisa, para resolver desafios, quebra-cabeças. Então é importante demais, e é mais importante ainda do que a atividade física em si. E a terceira que eu coloquei aqui foi a necessidade social. E aí dessas três que eu coloquei, a necessidade social, ela é, eu vou colocar como o top dessas três aqui, isso considerando de uma forma genérica todo e qualquer cão. A gente atender necessidade do social dos cães, ela é a coisa mais importante. Primeiro de tudo, porque a gente traz o cão para viver em uma sociedade que não é da espécie do cão. Existem seres da espécie dele? Existem seres. Porém, a maior parte dos tempos do cão ou das interações que esse cão vai ter, das comunicações, são com pessoas, são com seres humanos. E a gente precisa garantir que o cão tenha essa interação muito bem desenvolvida, que o cão não sinta medo, não se sinta acuado, não se sinta ameaçado. Quando o cão não sabe o que acontece ou não conhece muitas pessoas, e quando eu digo muitas pessoas, são tipos diferentes, tamanhos diferentes, idades diferentes, habilidades diferentes, movimentações diferentes, vozes diferentes, com volumes de voz diferentes, cores, acessórios. Tudo isso é importante, faz parte da socialização, da necessidade social do cão. E quanto mais ele tiver isso, vai ser melhor para que ele se sinta mais seguro dentro dessa sociedade. Quando o cão se vê diante de uma pessoa nova, diferente, que ele não conhece e que você não apresentou nada nem parecido para ele, ele vai se colocar em uma ameaça de vida.
Porque ele não sabe o que aquela pessoa vai fazer. Quando as pessoas tocam nos cães, o que é muito comum a gente fazer na sociedade de hoje, na nossa sociedade, a gente se comunicar com os cães e demonstrar nosso afeto através de toques, carinhos. Quando essa pessoa vai tocar em lugares diferentes ou que o cão nunca foi tocado, esse cão vai se sentir ameaçado. E aí ele não vai conseguir pensar, ele não vai ter uma atividade cognitiva, uma necessidade cognitiva, ele vai estar completamente ansioso, estressado, temeroso. Então, para mim, para poder garantir essa qualidade de vida do cão, a gente precisa que essa necessidade social seja muito bem atendida do cão, seja amplamente desenvolvida, conhecendo novas pessoas, novos cheiros, novas texturas, novos sabores, novos sons, tudo que envolve os sensores, né? Os sensores do cão, as atividades sensoriais, as experiências sensoriais, precisa ser apresentado para o cão de forma gradual. Olha o que é mais importante de tudo que a gente falou aqui, todos eles, a gente fala que a gente precisa fazer gradualmente, respeitar o limite e principalmente garantir o acerto, garantir a experiência positiva. Então você vai apresentar tudo para o seu cão, porém, de forma gradual, aos pouquinhos, de longe, muito longe, só um cheirinho, só uma visão de alguma coisa, só um barulhinho. Tudo isso precisa ser apresentado dessa forma para garantir que o cão consiga ter uma atividade cognitiva também, ele consiga pensar, para que ele consiga se movimentar tranquilamente. Lembra que quando o cão ele se movimenta em fuga, ele está colocando estresse no corpo. Quando ele se defende, quando ele coloca rabo no meio das pernas, isso é prejudicial para a saúde física do cão. Quando ele está tranquilo, quando ele conhece, ele se movimenta mais tranquilamente, mais livremente, os músculos dele estão relaxados, estão trabalhando saudáveis, ele está pensando saudavelmente, controladamente, calmamente, consegue tomar decisões. Então, sem dúvida nenhuma, a mais importante que a gente precisa atender de necessidade dos nossos cães é a necessidade social. Não sei se vocês sabiam disso ou se não sabiam também. Falei a mesma coisa. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta de hoje, que agorinha eu vou ver as respostas de vocês, vou ver se eu pego aqui a resposta da galera que falou. Vou pegar essa aqui do Marcos. Marcão, para quem não colocou, para quem não está vendo aqui, a resposta que ele deu para a pergunta de qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo. Aí o Marcão colocou passeio pela rua com coleira e guia. Então vamos imaginar aqui, ó. Primeiro que ele colocou muito legal uma questão de você utilizar com o cão em qualquer passeio a coleira e a guia. E aí pode ser qualquer tipo de acessório de passeio. Aqui a gente falou coleira, mas acho que ela é meio genérica, porque pode ser um peitoral, pode ser a coleira mesmo de pescoço, pode ser uma roupinha que tenha um acesso para a guia. Enfim, existem diversos que eu mesmo, Beto, não sei, não conheço todos os acessórios variados que surgem a todo instante aí. Mas pode ser qualquer um. Isso vai garantir segurança para o seu cão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de pouco tempo, a gente quer passear com o cão. Eu vou focar especificamente no que o Marcão falou aqui, ó. Passeio pela rua com coleira e guia. Quando a gente fala de passeio, a primeira coisa que a gente precisa pensar, estamos falando aqui de dar para fazer tudo, conseguir fazer esse passeio, é a gente apresentar um acessório que o cão vai utilizar. Ou seja, é você não sair de casa com esse aparelho, com esse acessório. É você apresentar para o seu cão, deixar ele conhecer, deixar ele usar uma vez, de uma forma tranquila, dentro de um cenário e um contexto conhecido, de forma gradual, não colocando e já saindo para passear. Isso nunca vai dar certo. NUNCA, nunca vai dar certo. É isso que a gente tem que pensar. Se deu certo, alguma coisa por trás não está dando certo para o seu cão. Algum nível de estresse, algum nível de ansiedade, algum descontrole, algo está que você não está vendo. Se você não fez essa apresentação corretamente, calmamente, dentro de casa. Então a primeira coisa quando você quer passear com o cão, a sua prioridade de atividade no seu pouco tempo é apresentar esse acessório, única e somente. E aí depois que você apresentou esse acessório, com esse pouco tempo, é você fazer um passeio dentro de casa. É você utilizar esse acessório com guia, coleira, guia, e você caminhar com o seu cão pela sua casa. Você vai garantir tranquilidade, você vai garantir desenvolvimento físico do seu cão, cognitivo, porque o cão está pensando naquele acessório, em como ele se movimenta, em como esse acessório puxa ele ou dá uma atração aqui nele, né? Caso aconteça isso,
Mas só o fato do cão ter um acessório direto no corpo já é uma experiência sensorial para o cão, diferente, que vai fazer com que ele pense. E quanto mais tranquilo, quanto mais controlado for isso, melhor para o cão. E aí depois disso a gente pode pensar em começar os passeios pela rua. Acho que uma das grandes armadilhas que a gente tem, e um dos grandes vilões da qualidade de vida dos cães é a necessidade de passeio pela rua todo dia, de qualquer jeito, a partir do primeiro dia que você tem o cão. E independente de como é esse passeio. Se esse cão está estressado, se esse cão está puxando, se esse cão está com medo, se esse cão está ansioso, a gente não leva em consideração isso e a gente desperdiça todo esse processo. Agora, dá para fazer tudo isso? Dá, desde que você separe em pequenas atividades. Separe em pequenos blocos. Apresente o acessório para o seu cão, depois você faça passeios dentro de casa para que o seu cão entenda como ele se movimenta com aquilo. Depois você começa a sair de casa de forma gradual, sem pressa, sem exigir, sem muito tempo, garantindo que a experiência seja 100% positiva. Aí, a partir daí, dá para fazer tudo em pouco tempo. Então, sem dúvida nenhuma, Marcão, essa é uma ótima alternativa quando a gente tem pouco tempo, a gente focar em uma atividade, porém, sem ter essa necessidade de realizar o passeio na rua com coleira e guia. A gente não precisa dessa necessidade, a gente precisa garantir que esses pequenos passos sejam proveitosos, sejam objetivos cumpridos e sejam valorizados pelo seu cão. Deixa eu ver a da Eloá também que ela colocou aqui, ó. Deixa eu ver se alguém mais colocou, que agora eu tive que mexer nos comentários aqui, nem sei se eu perdi alguma coisa. Eita, quase eu fiz besteira. A Eloá colocou, a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo é você pentear o cachorro. E eu acho essa resposta muito legal e muito importante, inclusive, porque eu acabei de falar que a gente, obrigado a Eloá, obrigado Marcão também por terem dado a opinião de vocês, porque eu falei agora há pouquinho que a necessidade mais importante que a gente tem para atender do cão é a necessidade social. E aí nisso eu incluí a gente apresentar as coisas para o cão, apresentar a sociedade, apresentar cheiros, barulhos, sons, texturas, objetos. E aqui pentear o cachorro entra exatamente nesse ponto. A partir do momento que você entende que o pouco tempo que você tem com o cão, você conseguir utilizar, isso aqui já é uma grande experiência, o pentear o cachorro. Porque poderia simplesmente ser apresentar o pente para o cão, ou a escova, ou o acessório que você vai utilizar, que seja compatível com o pelo do seu cão, com a pele do seu cão, com o tamanho do seu cão. E isso, diariamente, se você conseguir colocar esse pentear o cachorro, você vai atender uma necessidade social, porque você estará utilizando um objeto que pode e deve ser diferente a cada vez. Se você tiver 1, 2, 3 tipos de escovas diferentes, você utilizar, elas vão trazer uma sensação diferente, um contato diferente do cão. Ele vai estar trabalhando o cognitivo dele, porque ele vai estar pensando nesse contato, ele vai estar sentindo e tomando decisões do que ele precisa fazer diante dessa situação. Você vai trabalhar a higiene, a saúde física do seu cão, a higiene do seu cão, a saúde higiênica do seu cão. Porque você garante que esse pelo esteja cada vez mais saudável, mais limpo, com mais força. E eu não sou especialista disso. Porém, se você utiliza o acessório certo, e aí eu estou falando para você ir atrás de quem entende disso, de quem pode te indicar as especificações de cada escova, de cada pente, para que você utilize o correto para o seu cão. Aí você garante que isso vai trazer qualidade para esse pelo, para essa pele dele. E automaticamente você está fazendo um momento de interação saudável com o seu cão. Então olha quanta coisa legal. Você fez um trabalho físico com o seu cão, porque ele começa a ter sensações em lugares que normalmente ele não teria, como uma penteada no rabo, pentear uma pata, pentear uma barriga, pentear uma orelha. É uma sensação física que desperta sensores, que faz o cão ter conhecimento, acho que é essa a palavra, ele entender ou conhecer como ele sente na orelha ou como ele sente nas costas. É importante demais. Eu acho muito legal, eu não tinha pensado nisso, mas foi uma ótima opinião de o que você faz como prioridade de uma atividade, caso você tenha pouco tempo, é você pentear o seu cão. Você garante um momento de relaxamento para o seu cão, de descanso, de não fazer nada, estimular a pele, estimular o pelo, o lado sensorial do seu cão, o cognitivo, um momento social com o seu cão. Poxa, só tem coisas boas para a gente falar quando a gente fala de pentear o cão.
desde que você faça isso gradualmente. O objetivo é pentear o meu cão. Não, o objetivo não é pentear o meu cão, o objetivo é ele estar bem diante do pente. É ele conhecer esse acessório e ficar tranquilo diante dessa situação. Esse é o objetivo. A partir daí você pode pentear como quiser. E aí vai penteando em locais diferentes, garantindo essa sensibilidade, essa tranquilidade do cão. Então é muito legal você ter prioridade de pentear o cão independente do pelo. Inclusive os pelos bem pequenos ou pelos longos. Esse ato de escovação é muito importante para a saúde do cão de um modo geral. Valeu pelas opiniões aí, galera. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui para a pergunta que é qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo. E aí eu vou seguindo aqui. Hoje a gente está falando aqui de dá para fazer tudo, inclusive pentear. Dá para fazer tudo, dá para você pentear muito tranquilamente, com paz, com saúde, com alegria para o seu cão. Aí a gente precisa pensar o seguinte, quando a gente pensa em fazer coisas com o cão, sempre a gente precisa levar em consideração um termo que eu utilizo, que é o gostinho de quero mais. Tudo aquilo que a gente faz com o cão, a gente tem que garantir que a gente não esgote a vontade do nosso cão, a disposição do nosso cão. Então toda atividade precisa ser feita pensando em começar bem, ou seja, o seu cão saber o que vai acontecer, ter condições físicas, emocionais, o momento ser bom para poder realizar a atividade, qualquer que seja a atividade, inclusive pentear o cabelo, passear com o cão, alimentar o cão, tudo que você imaginar, dormir, tem que começar bem. Ela precisa ser desenvolvida muito bem, ou seja, as coisas que acontecem, o seu cão precisa entender qual é o objetivo, quando é a hora de parar ou quando é a hora de recomeçar. Isso precisa acontecer e precisa ser garantido que o seu cão atinja esses objetivos, quantas vezes for preciso ou for necessário durante essa atividade. E aqui a gente cai de novo naquela questão do objetivo. Quando você traça um objetivo de uma atividade com o seu cão, você precisa garantir que durante todo o processo, essas micro situações sejam valorizadas pelo cão, para que ele possa repetir isso. Então o objetivo necessariamente não é o cão pegar a bolinha que você jogou. É primeiro de tudo o cão ficar numa boa, tranquilo, diante da presença da bolinha. É ele esperar a bolinha sair da sua mão. É ir atrás dela, é pegar ela com calma, é trazer ela para você. Quando eu digo com calma, isso não quer dizer que não precisa ser rápido, mas é ele saber o que ele tem que fazer, voltar para você, soltar tranquilamente. Esse é o objetivo. São várias etapas. Então, primeiro de tudo, é você garantir que o seu cão fique bem na presença dessa bolinha. Isso já é um grande objetivo para você fazer com o seu cão. E aí depois você terminar essa atividade enquanto o cão ainda tem disposição para fazer. Depois de ter feito algumas vezes, de acordo com o seu cão, com o repertório dele, com a disposição dele, com o quanto ele aguenta, você nunca chegar no limite. Você faz essa atividade, você para essa atividade, para que o seu cão consiga relaxar, ele entenda que é possível fazer pausas, para que ele não crie uma obsessão, para que ele não crie uma posse de recurso, para que ele saiba esperar, crie um autocontrole, para que ele possa processar tudo aquilo que aconteceu, para que ele possa descansar. E aí você deixou ele com um gostinho de quero mais. Porque quando aparecer essa bolinha novamente, ou você for propor uma atividade parecida desse nível com ele, ele vai estar super motivado. Ele vai querer participar porque todo o processo foi respeitado. Começou muito bem, muito prazeroso, cheio de experiência boa, cheio de objetivos cumpridos. Foi desenvolvida muito bem dentro de um tempo que garantia para o seu cão ele conseguir fazer, ele querer continuar a fazer, ele continuar motivado. E ela terminou enquanto ele ainda queria fazer aquilo, para que ela deixasse aquele gostinho de quero mais. Isso vai fazer com que o cão queira fazer novamente. Então sempre planeje tudo isso. Eu até falei no começo de você se organizar para ter um cão, isso é um planejamento. Você organizar essa atividade. Como ela vai acontecer, como ela vai terminar. Isso vai garantir que o cão fique com aquele gostinho de quero mais e você sempre vai conseguir fazer tudo com o cão, porque ele vai querer fazer. Vai querer fazer. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aí para a pergunta de hoje. Pergunta não, a opinião de hoje. Que é qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo. Dê a opinião de vocês, de preferência aqui na interrogação, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Enquanto isso, continuemos. Cuidar de cães é um trabalho ou é um lazer?
Por que eu coloquei essa pergunta aqui e pensando em dar para fazer tudo? Quando a gente coloca um cão na nossa vida e a gente define metas para aquele cão, como se ele fosse o nosso trabalho, ou seja, eu preciso passear com ele. Você define uma tabela. Vou colocar uma tabela como se fosse um trabalho mesmo. Você cria uma tabela ali de coisas que você precisa fazer com o seu cão. E aí, a partir desse momento, você criou objetivos. Não era objetivos que eu ia falar. Obrigações. Você criou obrigações que você precisa cumprir. E aí, a partir desse momento, não importa como você vai fazer questão de realizar essas situações. Mesmo que seja algo que o seu cão não quer fazer naquele momento, ou não esteja preparado, ou não esteja motivado para isso, ou esteja cansado, não importa o que seja. Se você definiu essas metas, existe uma grande probabilidade de você colocar o seu cão diante de uma situação ruim. Não apresentar uma experiência positiva ou boa para o seu cão. Deixar o seu cão esgotado, o seu cão não querer fazer essa atividade, não ter prazer, não atingir objetivos, porque você definiu metas ali para o seu cão. Você transformou aquilo num trabalho, em algo que você precisava realizar, muito bem realizado, porque você queria que o cão aprendesse as coisas, que você conseguisse fazer as coisas. Eu sempre falo de expectativas aqui. A gente precisa ter expectativas com o cão, coisas que a gente quer fazer com o cão, objetivos que a gente quer atingir. Porém, essas expectativas, elas precisam e devem ser moldáveis, para que você adapte de acordo com a sua rotina, de acordo com o momento do que está acontecendo, da sua prioridade, do seu tempo. Você precisa garantir. Então a gente precisa entender que cuidar de cães tem que ser um lazer. E para que seja um lazer, você precisa gostar do que você está fazendo. E para que você goste do que você está fazendo, você precisa conseguir fazer. Conseguir fazer com êxito, bem feito, com gostinho de quero mais, não só para o seu cão, mas para você também. E para que isso aconteça, você define metas baixas. Você define atividades curtas com o seu cão, que você vai garantir que sejam bem feitas, que você consiga fazer, que o seu cão consiga atingir o objetivo, você consiga se comunicar, o cão faça exatamente aquilo que você imaginava ou que você estava propondo para o cão. Isso vai fazer com que você queira fazer mais. E a partir desse momento, qualquer e toda atividade que você fizer com o seu cão será muito proveitosa. Vai aumentar a qualidade de vida do seu cão, porque você não vai ter uma regra aqui especificando eu preciso fazer isso. Mesmo que você não faça tudo, você vai fazer aquilo com qualidade, bem feito, garantindo uma experiência positiva para o seu cão, uma memória muito boa, uma vontade do seu cão de participar, uma motivação para o seu cão para desenvolver autoconfiança, independência, otimismo do seu cão, alegria do seu cão. Aí sim, então a gente precisa entender que cuidar de cães precisa ser um lazer. Isso precisa ser encarado como uma coisa boa, como uma diversão a cada interação, a cada momento, para toda e qualquer atividade. E aí a gente inclui toda atividade, até aquelas que podem ser vistas como menos prazerosas, como por exemplo um banho, ou uma ida até uma pessoa veterinária para cuidar de uma saúde, fazer um exame. Isso tudo precisa ser apresentado para o cão para que seja proveitoso e tenha qualidade para quando o seu cão realizar essa atividade. Acho que era isso, né? Eu já tinha falado, mas aí quis repetir. Então a ideia é que seja prazeroso sempre. Você defina metas do que você vai fazer e faça cada uma dessas coisas de forma prazerosa. O que não for possível fazer, não tem problema. Você faz em um outro momento, você insere de uma outra forma. Olha que legal isso. Enquanto isso, deem a opinião de vocês para a pergunta de hoje. Qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo? E aí vou aproveitar o que eu falei aqui agora, é fazer algo que dê certo. Qual atividade é mais completa? Eu coloquei 3 situações. Passeios, adestramentos e agility. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, falando de atividades completas. Quando a gente fala de passeio, a gente precisa entender que o passeio oferece estímulos que provavelmente em casa você vai ter mais dificuldade de apresentar. Não por causa da variedade, mas por causa da intensidade, da frequência. Você não consegue controlar o que acontece fora de casa. Por mais que você saiba e planeje o que precisa ser feito, qual é o caminho, aonde vocês vão, o que vai ter nesse local, o que vocês vão fazer ali, existem coisas que são incontroláveis,
que podem acontecer a qualquer momento, sejam barulhos, cheiros, movimentos, texturas, clima, temperaturas, né? Sensações que o cão vai ter, que são completamente incontroláveis suas. Só que se a gente pensar que esse passeio foi feito depois que o cão já foi apresentado para os acessórios de passeios, depois que esse cão já tem uma independência muito bem desenvolvida, que ele tem um cognitivo muito bem desenvolvido, que ele consegue tomar decisões, que ele tem habilidades sociais, que ele tem repertório, que ele conhece estímulos variados, essa experiência é a mais completa. Porque você vai interagir com o seu cão, você vai entender o que é o passeio, você vai conseguir realizar ele muito bem, o seu cão vai ter acesso a estímulos sensoriais que são muito ricos para a saúde mental desse cão, para a qualidade mental, para o cognitivo desse cão. Ele vai ter um desenvolvimento e uma necessidade social atendida nesse momento, porque ele vai se movimentar muito bem, sem pressa, de acordo com o que ele consegue, dentro do limite, para deixar o gostinho de quero mais. Então eu acredito, e é por isso que a gente fala muito de passeio, que o passeio é uma das atividades mais completas. Porém, ele é feito da forma errada. As pessoas exigem os objetivos errados. Elas têm a tendência a acelerar o processo de passeio. E aí isso faz com que o passeio seja um dos grandes vilões do cão. É a melhor experiência que o cão pode ter, porém ela acaba sendo um dos grandes vilões da qualidade de vida desse cão, das emoções desse cão, dos comportamentos desse cão. Adestramento. Será que o adestramento é uma das atividades mais completas? É muito rico o adestramento, porque ele vai garantir que você desenvolva a sua comunicação com o seu cão. Você participe, você interaja com o seu cão, você ensine coisas para o seu cão, seja algo prazeroso entre vocês, que possa desenvolver habilidades físicas do seu cão, atividades cognitivas principalmente, porque você vai estar inserindo comandos, você vai ensinar linguagem para o cão, a sua linguagem. Você vai garantir que você entenda também as comunicações do seu cão. Você vai conhecer os limites do seu cão quando você faz um adestramento. Só que a gente precisa entender quando a gente fala de adestramento. É a gente garantir que esse processo ele seja algo que vai trazer independência para o cão, que vai produzir repertório, que vai gerar habilidades sociais para que o cão consiga tomar decisões sozinho. Quando você coloca o adestramento e existe uma necessidade de você apresentar um comando ou alguém, dar um sinal para o cão ou indicar algo para o cão, a gente está tirando essa habilidade do cão. Então você faz esse processo e aos poucos você vai tirando para que o cão consiga entender o que ele precisa fazer para que ele adquira esse comportamento, para que isso fique cada vez mais forte. Quando o cão toma uma decisão sozinho, baseado naquilo que você já ensinou, que você já preparou, que você já mostrou para ele e garantiu que ele conseguisse fazer, esse comportamento vira muito forte, traz segurança para o cão fica confiante, fica cada vez mais explorador, aventureiro, porque ele sabe que ele consegue fazer as coisas. Então o adestramento é uma atividade muito boa, mas você pode deixar de atender algumas necessidades do cão se você focar somente em comandos que você vai dar para ele e ele responder para você. Mas é uma atividade muito rica. E o agility? O agility é uma atividade, é um exercício, pode ser considerado um esporte também, onde o cão precisa passar por um trajeto de obstáculos. É um circuito de obstáculos. É uma atividade muito boa quando a gente vai falar de comunicação, para que você se comunique com o seu cão, para que você entenda, para que ele entenda também o que o seu olho diz para ele, eu ia falar o seu olhar, como você se comunica através do olhar, você indica alguma coisa simplesmente olhando na direção, você indicando alguma coisa com o seu braço, com o seu corpo, com a sua cabeça, com a sua voz. Então você vai melhorar e ampliar o repertório de comunicação que você tem com o seu cão. Ou seja, isso vai estimular a mente do seu cão e a sua mente também. Vai deixar você cada vez mais preparado para essa comunicação, para essa linguagem de uma forma geral. Ele vai garantir que o seu cão tenha um desenvolvimento físico, só que aí a gente precisa ter o seguinte obstáculo, o seguinte cuidado quando a gente fala de agility. É adaptar a atividade de acordo com as capacidades do seu cão. É você apresentar e propor desafios e obstáculos e circuitos que estejam dentro daquilo que seu cão consegue fazer de forma prazerosa, estimulante, querendo continuar fazendo. Lembra do gostinho de quero mais? Você precisa propor para que ele consiga se movimentar, para que ele tenha esse gasto físico, para que ele desenvolva essas habilidades motoras. Só que você precisa adaptar esse agility para que ele possa ser uma atividade que o seu cão consiga fazer dentro das capacidades dele,
Aí vai ser uma ótima atividade física, um ótimo momento de comunicação com o seu cão. Porém, ela não vai apresentar tantas experiências sensoriais como o passeio pode garantir. Ela vai exigir muito mais uma atividade física do seu cão. Então a gente precisa pensar sempre isso. O passeio sempre vai ser o mais completo. Só que você precisa conhecer, as pessoas precisam entender o passeio e como fazer esse passeio. Aí sim ele vai dar de 10 a 0 na maioria das atividades que o cão faz. Última pergunta do dia, mas podem dar a opinião de vocês. Qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo? Todo cão precisa ter a rotina igual? Eu sempre falo aqui que a gente precisa respeitar a individualidade de cada cão é único, a gente precisa entender a capacidade, os limites daquele cão, os medos, os traumas, as dificuldades daquele cão. A gente precisa, sim, entender que todo cão é diferente. Não importa quantos cães você já teve contato, você precisa entender cada um como se fosse a primeira vez. Isso vai garantir qualidade de vida pro cão e qualidade na interação entre que vocês têm. Só que aí a gente está falando hoje de dar para fazer tudo. A gente fazer tudo. Então o que a gente precisa pensar? Que toda a rotina de cão precisa ser igual. E aí o que eu estou querendo dizer? Não estou querendo dizer que você precisa fazer tudo igualzinho para todos. Não. Você precisa atender diariamente todas as necessidades do cão. Tudo aquilo que vai trazer qualidade de vida para aquele cão e para o seu relacionamento com ele, que faça sentido dentro daquilo que vocês vivem e que você acredita, você precisa inserir como rotina. Variando situações. Você alimentar o seu cão de uma forma muito saudável, dentro de uma atividade que faça sentido, que tenha desafios, que faça seu cão pensar, que seu cão valorize aquele momento, porém não igual sempre. Uma rotina de alimentação de acordo com o seu cão, com o momento dele, com os locais, inserindo coisas variadas, e isso para tudo. Quando você for fazer uma atividade física, você não faz no mesmo lugar, você não faz propondo a mesma movimentação ou o mesmo tipo de exercício. Uma atividade cognitiva, você vai aumentando o tipo de dificuldade, os níveis de dificuldade, você vai variando as dificuldades e os desafios, mas precisa ser sempre. Essa rotina precisa ser igual, precisa atender isso sempre. Necessidades sociais, o seu cão precisa conhecer coisas novas diariamente. E aí quando eu digo coisas novas, pode ser a mesma coisa em local diferente, pode ser a mesma coisa com uma intensidade diferente, com uma frequência diferente, num momento diferente. Uma higiene do seu cão precisa acontecer com frequência, diariamente. A rotina precisa existir de uma forma prazerosa para garantir qualidade de vida, qualidade dessa higiene. Um bom descanso para o seu cão, ele precisa ter esse momento de relaxamento, saber relaxar, conseguir se sentir seguro nesse lugar. E aí a gente pensa que toda a rotina do cão, de qualquer cão, precisa ser igual. Precisa atender todas essas necessidades com qualidade. E aí quando a gente fala de fazer tudo, é disso que a gente está falando. E eu não estou dizendo que você precisa fazer todo dia você atender todas essas necessidades. Se for possível, ótimo, maravilhoso. Respeitando os limites, a capacidade do cão, o desenvolvimento, a compreensão, a inteligência do seu cão, se você quiser pensar dessa forma. Só que você tem que fazer diariamente alguma coisa que faça sentido, que atenda alguma dessas necessidades, pelo menos. E aí você vai variando, vai trocando, vai modificando, vai melhorando, para que você também consiga fazer e queira fazer. Então, quando a gente pensa de criar uma rotina igual para todos os cães, sim, a gente precisa sempre pensar em atender todas essas necessidades. Isso é uma rotina. E isso é algo que precisa ser feito para todo e qualquer cão, em toda e qualquer idade, de qualquer tamanho, em qualquer lugar, em qualquer família. Você só precisa adaptar cada uma delas para a sua realidade e para a realidade do seu cão. É muito interessante porque quando a gente atende essas necessidades diariamente, a gente traz muito equilíbrio para o cão. E automaticamente o cão fica muito mais calmo, muito mais controlado, muito menos ansioso, muito menos estressado. Lembra que eu falei do objetivo? Quando você traça um objetivo grande aqui para o cão e respeita o processo, na maioria das vezes, o cão já está resolvido, já está muito mais tranquilo, ou já sabe o que fazer no meio do processo, antes de atingir aquele seu objetivo. Porque você foi pensando nos detalhes, na capacidade daquele cão. E isso resolve todos os problemas. Então, quando você atende essas necessidades, todas elas de uma forma ampla, variando,
diariamente, independente de quantas seja por dia, garantindo que seu cão goste de fazer, fique com gostinho de quero mais, automaticamente esse cão vai resolver toda e qualquer situação que ele se encontre, todo e qualquer desconforto que ele possa apresentar ou que possa aparecer para ele. Pergunta de hoje: qual a prioridade de atividade quando você tem pouco tempo? Deixa eu ver se vocês deram opiniões, se tem opinião de alguém, se eu perdi. Acho que a última foi da Eloá aqui. Eu vou dar a minha opinião aqui também. Deixa eu ver se não foi algo que vocês falaram. Boa. Quando a gente tem pouco tempo com o nosso cão, independente de qual seja esse tempo, mas que seja pouco, a prioridade sua, sempre, e aí eu tô falando de uma forma mais especialista, depois que eu comecei a entender sobre cães, que provavelmente você talvez não tenha pensado ainda sobre isso, algo que você precisa sempre garantir nesse pouco tempo que você tem com o cão, é fazer a generalização. Se você nunca ouviu esse termo, vou te explicar agora o que ele é. A generalização nada mais é do que você apresentar as mesmas situações em contextos diferentes. Você apresentar as mesmas coisas em contextos e situações e em momentos diferentes. Isso é generalização. E se você garantir que todo dia, nesse seu pouco tempo, você apresente para o seu cão, mesmo que seja a mesma coisa, só que em locais diferentes, de uma forma diferente, você vai garantir muita qualidade de vida para esse cão. Um desenvolvimento físico muito bom, um desenvolvimento cognitivo maravilhoso, um desenvolvimento social estupendo. Você vai garantir autocontrole para esse cão, segurança, conforto, habilidades sociais, repertório de comportamentos, porque o seu cão vai entender que ele pode e deve se comportar ou agir da mesma forma, independente do contexto, independente do estímulo, independente da distração que esteja acontecendo naquele momento. Então você pode sim e deve. Se você tem pouco tempo, você não tem tanta habilidade, ou você não sabe muito o que fazer e não quer também procurar muita coisa para fazer, você verifica essas necessidades do cão, escolhe uma delas, você atende essa necessidade, e aí no outro dia, nesse pouco tempo, você repete essa necessidade inserindo algum contexto diferente. Isso vai garantir um desenvolvimento muito amplo para o seu cão. Sem você perceber, você estará atendendo outras necessidades do seu cão de uma forma simples, de uma forma segura, de uma forma calma para o seu cão, gradativamente. Então pense nisso, isso é uma orientação que eu deixo aqui para a gente, para que você consiga fazer dentro do pouco tempo que você tem, as mesmas coisas que você sempre fez, porém de um jeito diferente. Sempre buscando algo melhor, sempre retornando em algo que faz tempo que você não faz. Olha que legal a gente pensar isso. Por isso que eu falo sempre que brinquedos, é legal ele ter bastante brinquedos variados, porém que eles não fiquem disponíveis o tempo inteiro. Que você sempre traga um, depois traga outro, em outro momento, em outra semana, não importa o que seja, isso vai garantir essa generalização. Por cão sempre entender que as coisas podem mudar, que elas vão mudar, e ele saber o que ele precisa fazer. Que isso traga segurança para ele, traga conforto, confiança para esse cão. Então não importa quanto tempo você tem disponível, se toda vez nesse pequeno tempo, nesses 5 minutos, nesses 10, 15 minutos, nesses 2 minutos que você tiver com seu cão, você apresentar uma coisa que ele já conhece, porém em um cenário, em um contexto, com um estímulo e uma distração completamente novos, isso vai garantir um desenvolvimento muito bom para o seu cão. Vai melhorar a interação de vocês, a comunicação, e você vai ficar querendo fazer cada vez mais. Então, para finalizar, obrigado pela participação de todos, mas sempre lembrem que a gente precisa sempre pensar em deixar o cão com gostinho de quero mais. Acho que esse é o termo que eu vou deixar para finalizar aqui, para que você saia daqui pensando nisso. Ao invés de esperar o cão cansar, ou o cão desistir, ou ele mostrar que não quer mais, se desanimar, você vai parar essa atividade, o que for, quando ele ainda estiver querendo fazer. Quando ele ainda estiver disposto. E aí você vai para uma outra atividade, se você tiver esse tempo disponível. Se não, você simplesmente para essa atividade. Ela foi com qualidade, o seu cão gostou de fazer, conseguiu atingir objetivos, valorizou demais e ele vai querer fazer isso outra vez. Ele vai estar motivado para participar disso. E aí, a partir do momento que você tem um cão motivado, você sabe o que fazer, você generaliza o que você faz, e esse cão está pronto para isso, você consegue fazer tudo. Dá para fazer tudo com esse cão. É só você ir fazendo aos poucos. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem mandar. É um prazer atender. Obrigado pela participação, pelos comentários. Foi ótimo interagir com vocês. Com certeza melhoramos a qualidade de vida sua, do seu cão, dos outros cães, das outras pessoas. E a minha também, que eu aprendi com vocês também. Uma ótima noite, fiquem bem. Até a próxima.